A ideia é a gente conversar sobre a educação, a importância da educação financeira dos jovens, como fazer isso. A gente está dentro de um congresso que a gente teve quase 3 mil jovens inscritos. E, então, aqui tem mães, não mães, mas gente que, de maneira direta ou indireta, é responsável pela educação e investimentos dos nossos filhos. Até minha mãe está lá atrás também, pediu para ela participar, devia até estar mais aqui na frente, para dar palpite, para a gente ver o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado, e aproveitar esse ambiente onde está muito claro que os jovens querem aprender. Então, aqui a gente não vai fazer uma palestra, a gente queria muito conversar e usar esses 50 minutos que a gente tem para trocar ideia. Então, se a gente começar com a Ana, acho que bastante gente conhece a Ana pelo trabalho que ela faz, mas se ela puder contar um pouquinho e cada um se apresentar, que daí a gente tem, eu peço muito que vocês participem, que vocês conversem, que isso é muito importante, a gente está gravando, a gente vai colocar isso no site para as pessoas pensarem e discutirem esse assunto. Tá? Poxa, primeiro apresentar, aí a gente coloca. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Leone, eu trabalho com educação financeira sob várias perspectivas. Uma delas é ajudando uma escola aqui em São Paulo a implementar essa temática, além do que é exigido da base curricular, levar a educação financeira para os jovens de 6º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio. Acho que a gente vai ter boas oportunidades de trocar ideias aqui. Mas você falou quantos filhos você tem? 2 filhos, um de 15 e uma de 12. Boa tarde, eu sou Lilian, eu sou CIO da estratégia de crédito na investimentos e eu tenho 2 filhas, uma de 4 e uma de 8. Sou Priscila Araújo, sou gestora de mercado. Eu acho que eu posso agregar nos dois chapéus, né, de olhar para o mercado financeiro e também dentro de casa. Eu tenho 3 filhas, adolescentes em casa, 16, 14 e 12, então um dia a dia também dentro de casa de educação financeira é um desafio, e um prazer também poder trazer isso para elas. Então, falar mais alto, não dá para vir mais para frente? Mesmo assim, Tá bom. Então, eu falo alto fácil. Então, eu sou a mãe do Rafa, que está organizando o The Summit. E só mais uma coisa que eu queria falar, assim, a gente está na maioria mulher aqui, até eu provoquei, chamei o Armando, porque a gente está em maioria mulher, porque isso aqui foi um grupo que originou do Women Invest Summit. Então, por conta disso, mas a obrigação é de todos nós. Então, por isso que a gente tem um homem aqui, a gente não está focando em mulher. Claro que existe o tema da menina ter uma consciência maior de que isso também é uma responsabilidade dela, porque não precisa nem ir trabalhar no mercado financeiro. Cuidar do seu futuro, cuidar do seu dinheiro é uma responsabilidade de qualquer jovem, de qualquer pessoa, né? Mas o jovem... mas então, nós como pais, mães, tios, amigos, padrinhos, seja lá o que for, a gente tem uma influência muito grande no que esses jovens optam por fazer. O quê? Sou Regina Miranda, eu tenho um casal de filhos da geração Z, minha filha está até aqui me assistindo. Eu também sou VP de desenvolvimento humano de uma empresa e eu vivo todos os dias na pele a ansiedade da geração Z, querer conhecer, querer crescer e querer aprender. E eu acredito, e estou aqui para bater esse papo, porque a gente educa por modelo, por inspiração. Então, foi isso que eu fiz com os meus filhos, para que eles logo cedo tivessem a oportunidade de ser responsáveis pela gestão dos seus próprios patrimônios. Eu incentivei que eles acertassem, que eles errassem, porque eu acho que é assim que ele aprende. E no nosso país a gente precisa cada vez mais investir na formação, na educação de crianças e de adolescentes, para que a gente possa realmente construir uma sociedade melhor, mais justa, com mais oportunidades.
Oi, eu sou Flávia Montoro, eu sou sócia da Mérito Gestão de Patrimônio. Eu também sou mãe, eu tenho um filho de 16 e uma filha de 13, e eu também dou aula de educação financeira numa ONG, então eu faço um pouquinho de tudo. Meu nome é Antônio Marcinho, tenho uma filha de 20, que faz economia mista, que não está aqui. E onde é 16, está na escola ainda. Sempre trabalhei em tesouraria nos bancos. E hoje a gente tem uma professora de patrimônio, Flávia da Sorte. E uma coisa que é recorrente nesse meu filho de 16 é um cara que adora queimar etapa. E quer o dinheiro fácil, né? Ele quer operar, ele quer treinar. Então, meu trabalho diário com ele é justamente por que comprar uma ação, por que vender, e não ficar olhando só a parte rasa, sem fundamento. Acho que essa geração que a gente vive tem esse atitude de dinheiro fácil. Né? A gente tem muito tempo na história longa aqui, mais de 25 anos no mercado, e não é um cara de 16 anos de idade que está operando um aplicativo que vai saber quem é administração. Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que tem a coisa do operar, querer trabalhar com o mercado financeiro, mas também muito a conscientização. A gente estava só para colocar aqui duas conversas que eu tive. A gente teve uma conversa pelo telefone essa semana, ou por Zoom, falando do que fazer, de como incentivar, da mesada, dessa educação já desde pequenininho. E a gente depois teve uma conversa mais cedo hoje também sobre como incentivar, daí já numa formação de carreira, como falar assim, olha, você tem uma obrigação, porque na verdade, de uma maneira ou de outra aqui, todo mundo tem condições de dar uma vida relativamente boa. E qual que é a dose certa, né? Você dá um monte, porque você quer proteger, você não dá nada. Então, acho que essa discussão... E a Regina, ela é muito ativa na ONG que ela tem, que olha para famílias... Eu sempre esqueço a palavra correta. Não, a palavra, a famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, também é uma preocupação, e você formar bem, já trazer uma consciência desses jovens, e eles se preocuparem com o futuro, talvez assim, tendo esperança, né, podendo olhar bastante, tudo isso a gente tem uma função. Eu insisto que a gente, com um fórum desse, né, é uma oportunidade muito boa de trazer essa consciência. O que a Ana quer? Eu queria trazer, acho que talvez eu possa contribuir, trazer um pouco de Legal. para a gente chegar nessa outra parte, que eu acho que é um interesse mais implícito e mais imediato do jogo. Mas quando a gente pensa em educação financeira, primeiro, não é um assunto de escola. Muitas vezes, a maior parte dos escolas que eu participo, isso deveria ter na escola. Então, a primeira coisa é que isso já tem na escola. Desde 2020, a educação financeira faz parte da Base Nacional como curricular, mas ela está lá como um tema transversal, não existe uma disciplina específica para isso. Mas a educação financeira é uma educação como qualquer outra. A gente toma muitas decisões financeiras diariamente. E quando a gente vai levar esse assunto para os nossos filhos, a gente está fazendo um preparo para a vida adulta. Então, eu vou contar brevemente uma experiência para vocês entenderem aí como que esses jovens estão olhando o dinheiro, que é muito anterior ao investir. A primeira coisa, os jovens, se eu pudesse fazer uma analogia, as crianças mais novas, elas têm uma noção maior de algumas coisas que a gente às vezes não observa nos nossos filhos, como uma questão de justiça, por exemplo. Para eles é muito difícil entender por que um jogador de futebol ganha muito mais que um goleiro. Eles não têm a relatividade de quanto um ganha e quanto aquilo representa. Eles percebem os problemas financeiros das famílias, mesmo os pais querendo blindar os filhos dessa situação. Então, é como se eles estivessem num teatro sendo espectadores de uma peça, em que eles entendem ali algumas coisas que estão sendo ditas, só que eles não têm fundamentos ainda suficientes para interpretar aquilo para a vida deles. Mas eles também tomam decisões econômicas o tempo inteiro, quando eles escolhem comprar um lanche na cantina, quando eles escolhem comprar ou ganhar uma marca determinada de roupa, de calçado. Já os mais velhos, eles têm uma noção maior, porque eles já estão inseridos de uma maneira mais próxima das decisões econômicas.
Então, são crianças, adolescentes que têm um capital adicional dos pais, eles sabem o valor das coisas, mas, novamente, eles não sabem a referência daquilo. Então, se vocês perguntarem para os seus filhos quanto custa a escola, certamente eles saberão, mas vocês não compartilham com eles quanto isso representa no orçamento da família. E o mais curioso, quando a gente conversa com esses jovens, é que eles querem participar. E eles sentem que não tem espaço na família para participar, porque muitas vezes os pais querem blindar os filhos da situação financeira que eles se encontram. Que pode ser uma situação financeira de maior abundância, ou pode ser uma questão financeira problemática que querem privar os filhos dessa situação. Então, a educação financeira, ela tem muito mais a ver com a cidadania e a gente ensinar os nossos filhos a priorizar as coisas e saber gerir recursos escassos. Por mais ricos que sejamos, a gente sempre vai ser mais ricos e mais pobres que os outros. E os nossos filhos vão precisar aprender a gerir este recurso que é escasso. E mais do que só gerir, porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de oferecer para os nossos filhos, às vezes coisas que nós nem tivemos na nossa vida. Mas isso também traz uma carga de responsabilidade que a gente precisa saber medir certo, se a gente está na dose certa. E qual é a dose certa? É o uso desse bem escasso de maneira consciente. E aí eu gosto de trazer um exemplo, que quem falou esse exemplo numa palestra foi o Thiago Godoy, que inclusive é meu parceiro nesse projeto que a gente está desenvolvendo nessa escola. Ele diz o seguinte: não é porque nós podemos pagar a conta de luz que nós vamos deixar a luz acesa a noite inteira. A gente sabe que mesmo a gente não tendo nenhum problema de pagar a conta de luz no final do mês, isso é um desperdício. E é isso que eu acho que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, antes mesmo de ensiná-los a entrar no mercado de capitais, a investir. Eles precisam entender, portanto, o que acontece dentro do ambiente familiar. Esse é o maior treino da vida adulta. O tabu começa em casa, então se a gente não tem liberdade de conversar abertamente com os nossos filhos sobre esse assunto, como alguns outros que hoje em dia a gente já tem mais liberdade, mais conforto de discutir, eles também crescerão com tabus, mesmo que eles saibam mexer em todos os instrumentos do mercado de capitais. E uma última coisa, assim, né, para não monopolizar o tempo, a questão das meninas. Ainda nós temos uma questão de gênero a ser trabalhada, por mais que muitas vezes a gente acha que já estamos vencidos aí na maratona. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, não só nesse projeto, mas em outros projetos, o desinteresse das meninas na pauta. E dos meninos, eles são muito mais interessados quando a gente aborda esse assunto dentro de sala de aula, ou em qualquer outro estímulo que esses jovens venham a ter. E aí a pergunta que eu sempre faço é: quem cuida do dinheiro na sua casa? E a resposta sempre é: meu pai. Então, a gente está repetindo um padrão de não ter exemplos, e muitas vezes não é verdade. Muitas vezes são mulheres que trabalham, que têm independência financeira, mas que delegam essa função ao companheiro. E isso está reverberando também como um exemplo para as nossas filhas. Então, essa também é uma atenção importante que a gente tem, para quem, como eu, sou muito menina, de provar, né, que nós devemos sim cuidar da nossa vida financeira, que isso é assunto de menina, sim, e inclusive nós mulheres também temos que não terceirizar essa função para ninguém. Então acho que só para Ana, agora só colocando um outro aspecto da questão de gênero, né? Como a Helena estava falando aqui, eu sou uma das fundadoras de uma ONG que trabalha com capacitação de mulheres e colocação no mercado de trabalho. A realidade dessas famílias é totalmente diferente do que a gente está falando aqui, né? É a mulher que toma conta de tudo, é a mulher, o companheiro muda, ela vai ficando, cada filho, ela tem 3, 4 filhos, cada filho de um companheiro, e é ela que administra tudo. Não há benefícios sociais. A gente tem tanta coisa para fazer, né, em termos de educação, e a gente tem que trabalhar de todos os lados, né? Só uma outra vertente da... Eu queria confirmar, tem esse ponto da escassez, mas eu acho que tem um segundo ponto aí muito importante na base da educação financeira, que é o poder do tempo. É muito famosa a questão do teste do marshmallow, né? Que você pega a criança, você dá um marshmallow, sai e fala assim: olha, se você não comer esse marshmallow agora, quando eu voltar eu te dou 2.
Então, acho que associado à questão da escassez, tem o entendimento de que o jovem, acima de tudo, mais do que o adulto, tem o tempo a seu favor. E a composição do tempo, né, e sobre os retornos dos investimentos e o acúmulo da poupança no tempo a seu favor. Então, o jovem entender de que ele vai ganhar mesada, ou ele vai ganhar o dinheiro da avó, né, e que se ele poupar aquilo e ele investir, aquilo vai se transformar ao longo do tempo num montante maior, onde ele vai conseguir ter um poder, uma ação maior. Então, acho que é associado de que você sempre vai ter uma questão limitada de escassez e de que se você hoje escolher guardar aquilo e não consumir agora, e consumir lá na frente, você vai ter um poder de composição lá na frente. E eu concordo 100%, eu tenho 3 meninas em casa, eu sou uma mulher que trabalha no mercado financeiro, como a Vivian, a gente falou isso essa semana, gestora, então que ainda é um universo ainda muito assim, um universo muito mais difícil, né, de você encontrar mulheres, mas e a minha filha está aqui, então ela pode dizer que é verdade, assim, acho que o nosso desafio, assim, é apresentar, né, o mundo de investimentos e pode começar no 2 mais 2 é 4, né? Acho que hoje a tecnologia ajuda a gente com acesso à informação. Se a gente pensar na nossa geração, nossos pais tinham uma conta no Itaú, no Bradesco, e tinham que ir lá no gerente da conta para discutir investimentos. E hoje as fintechs, os aplicativos permitem um acesso a essa geração que a gente não teve. Então, ela tem lá o dinheiro dela, uma lista de fundos gigante, uma plataforma, então consegue hoje ter este acesso e começar a tatear minimamente muito mais cedo do que a gente conseguiu. Então, lá na frente, esse conhecimento vai se adquirindo ao longo do tempo, vai se acumulando ao longo do tempo, e lá na frente consegue ter um conhecimento mais abrangente para conseguir gerir melhor a carteira dela, mesmo que ela opte por não trabalhar no mercado financeiro, porque ela não vai trabalhar no mercado financeiro. Mas acho que tem essa questão de mais acesso, acho que tem a questão de que vale a pena falar do tempo, né, do entendimento do tempo, e a questão do acesso hoje aos instrumentos, às informações, a podcasts, muita coisa que a gente na nossa geração nem tinha e tinha muita acesso. Eu que sou mãe de crianças, são 4 e 8 anos, é muito difícil a conversa de postergação de consumo e priorizar o uso consciente. Então, a minha forma de fazer isso é do universo que elas conhecem. Então, elas têm uma semanada que é o suficiente para elas tomarem um sorvete simples, um sorvete de limão, um picolé, mas se elas quiserem um sorvete de brigadeiro, elas têm que economizar 2 semanas e não tomar um sorvete em uma semana para conseguir tomar o melhor depois. Mas o mais interessante é que, mesmo nessa idade, eu consigo ver uma distinção de perfil e de personalidade. Uma prefere não receber o presente, né, hoje e acumular 2 presentes para conseguir um outro melhor, e a outra não. Ela quer sempre o consumo agora, mesmo olhando a irmã mais velha do lado e vendo outro tipo de comportamento. Então, como eu consigo fazer isso hoje, mas obviamente a coisa que eu acho mais relevante para elas é conseguir ter o poder decisório e conseguir planejar dentro do que elas conseguem. Você tem a disciplina, que daí eu quero aquele sorvete mais caro, acabou meu dinheiro. Tenho. Porque isso é fundamental, senão não adianta nada. Tenho. Óbvio que às vezes dá vontade de falar. Mas o empréstimo, eu acho que a entrada, Não, mas o empréstimo tudo bem, mas eu digo é o seguinte, você, o coração não bate. Empréstimo dos pais, Consignado. é um jeito dela poder pagar. De volta. Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria adicionar, né, igual tudo que elas falaram, mas tem uma outra coisa que a gente precisa ensinar, que é o que eu ensino na minha aula de educação financeira, que é guardar dinheiro, que vale muito mais, né, do que até fazer um ótimo investimento, né? A importância da pessoa saber poupar. Então, isso é uma das coisas que a gente tem, né, os filhos também têm mesada, eles aprendem. E eu gosto também de ensinar, né, nós somos privilegiados, né? Então é importante também ensinar os nossos filhos a pensarem nos outros.
Então, eu gosto que eles têm, né, a parte que eles guardam dinheiro, né, que poupe, e a parte também de doação, né? E acho que é uma coisa que a gente ensina, né, que a nossa sociedade então, acho que eu gosto de pensar. E o fato da gente, né, é um privilégio ela já poder estar guardando dinheiro, ela ganha a mesada da avó, alguém falou. E engraçado, né, de gênero, na minha casa, quem gosta do mercado financeiro, quem guarda dinheiro é a filha. O filho não se importa tanto, né? Então, mas não sei se é uma coisa de gênero ou eu que gosto de gênero, mas é personalidade, igual você falou, né? Desde pequenininha a gente já conseguia ver a personalidade de cada uma. Mas para ele essa coisa do doar é muito importante. Então a gente, né, vê a personalidade de cada um e a gente pode, como pais, também ajudar a influenciar um pouquinho, né? Ensinar. Eu acho isso muito importante. Lá em casa, a menina que tem 20 anos, ela faz economia de extra, não liga absolutamente para essa parte financeira dele. Ela... Muito baixo. E o filho, que é o cara que o filho, que é quem opera o dinheiro e acha que o dinheiro criando bolsa, de vez em quando ele entra no portfólio dela e fica dando um palpite. E ela vem. Ela não faz nada. Pô, você não mexeu no teu dinheiro desde quando o juro estava em 2%, né? Então é impressionante, é como um visita o portfólio todo dia, chega em casa e fala, pai, hoje eu perdi tanto. Pô, você não falou para eu comprar aquela ação? Né? Quer dizer, aí o burro sou eu, né? Mas, e a outra passa assim completamente, a gente sabe quanto tempo, né? Bem diferente. O objetivo aqui é a gente trocar ideia. Alguém tem algum comentário? Enfim, Sim. Eu achei super interessante o que vocês duas falaram, né? Você falou do Marshmallow Test, que é um teste sobre controle de impulso. E foi o mesmo exemplo que você usou, e que, se não me engano, que vocês falou sobre o imediatismo dos jovens, né? E eu noto que tem um assunto que é super transversal, que não tem, tem a ver com o exemplo que nós pais damos, mas não tem a ver com o mercado financeiro, que é o exemplo do esperar, né? O exemplo do controle das suas emoções perante a vida. E o dinheiro está na vida, né? Mas ele é só mais um item da nossa vida, né? Então, eu achei muito interessante, e essa geração toda, que é uma geração do TikTok, né? Onde o sistema de recompensa está toda hora sendo estimulado, né? Com aquelas dancinhas, com aquelas coisas legais, eu quero mais, e bateu um triquezinho, tem um shot de dopamina, que é o... Não é? É o marshmallow. Que é o marshmallow. Se puder comentar, eu acho que esse ponto é super importante. Eu acrescentaria também que, além do controle do curso, que é uma coisa que ajuda a gente em vários aspectos da vida, se você está em assunto, mas eu acho que tem a coisa do processo também. Sim. Isso é uma coisa fundamental da gente ensinar para os nossos filhos. Então, obviamente, eu trouxe exemplos aqui, né? A gente está falando de crianças pequenas. O que é o processo do tomar banho? Tomar banho não é entrar no chuveiro. Tomar banho é separar a roupa, entrar no banheiro, pendurar a toalha depois, se trocar, secar o banheiro. Isso é processo. Então, quanto mais a gente conseguir ensinar esses processos, reverbera em tudo. Acho que foi dito aqui, Flávia, né? Porque a Flávia disse de saber poupar. Pô, você tem que poupar, porque só com o dinheiro que você poupar hoje, o tempo vai ser seu valor. E a gente o processo de tempo. Eu primeiro ponto assim, é gestão de orçamento. Acho que a gente, assim, acho que vem de uma geração, talvez desde os nossos pais, era quase como uma vergonha para o pai. O pai acha que ele deveria ter um orçamento ilimitado, né? E aí, assim, e todo mundo tem um orçamento, e é um orçamento de casa, um orçamento para o ano, um orçamento da viagem. E saber, eu acho que não é vergonha, muito pelo contrário, é um mérito você saber apresentar para os filhos. Eu faço muito com ela, assim, a gente tem esse orçamento da viagem. O que a gente vai fazer com esse orçamento? A gente pode ficar no hotel tal, mas aí vai ser, né? Vai ter assim, poupar aqui, ou não, a gente vai ficar no hotel intermediário e a gente vai. Então, assim, é o entendimento do orçamento. Tudo na vida tem um orçamento. E, assim, é o valor do dinheiro, né? Eu acho que é o mais importante isso, né? Mas eu acho que é uma coisa prévia e gostaria de vocês que têm experiência. Eu tenho 58 anos e eu trabalho com mulheres 50 a mais. E é um tema de diferença de gerações.
tal vez las generaciones más jóvenes, como son los ejemplos que ustedes dieron, están mucho más atentos a preparar a esos filhos y educarlos para que lleguen a los 25, 30 años con una estructura, ¿sí?, de maturidad para asumir sus finanzas. Mas eu acho que los pais que tenemos más edad cometimos algunos erros en cuanto a sobreprotección y muchas veces cuando você fala do orçamento, de no falar nos podemos hasta aquí. Porque mostrarnos vulneráveis, mostrarnos que tínhamos limites como pais, até financeiramente, nos era muito difícil. Mas eu vou falar mais uma coisa, mas tem alguém que quer falar alguma coisa, mas eu vou falar antes uma outra coisa. A gente também tem que lidar com uma geração, é a minha opinião só, tá? A gente tem que lidar com uma geração que hoje a gente aprendeu que não pode falar não, porque vai isso. Lógico, mas então o colocar limite é ótimo. É uma coisa que a minha mãe lá atrás, ela foi super, ela teve uma mãe muito rígida, porque a minha avó ficou viúva muito cedo, e a minha mãe era mais rígida que meu pai. Então, Maria Helena, então mas talvez não cerramos. Coragem de falar não. Mas só um minutinho, Maria Laura, porque faz tempo que ela está querendo falar lá atrás. Não, na realidade, eu esqueci o nome dela, ela estava comentando os filhos delas, um é imediatista, outro não. Era mais, isso, era mais para compartilhar. Eu tenho um filho de 15 anos. E aí ele recebeu um recurso, né, para gastar, a gente levou ele na Liberdade, aquelas coisas japonesas, né, ele gosta daquilo. E aí ele tinha lá um valor X. E ele ultrapassou um pouquinho. Eu e meu marido também é do mercado financeiro, né, ele ultrapassou aquele valor, meu marido, ele falou assim, mas eu queria tanto, tem certeza? Eu queria. Vou fazer um empréstimo para você. E aí a outra colega comentou do empréstimo. E aí ele fez aquele empréstimo e ele foi no imediatismo e comprou coisas que depois ele se arrependeu. E ele passou aqueles 30 dias, porque a gente tinha uma cultura que a gente modificou, que era dar o recurso de acordo com as tarefas que ele fazia para ele aprender a lidar com o dinheiro. Aí ele passou os 30 dias frustrado, porque quando foi o dia dele receber aquele outro pagamento, ele recebeu um pouco a menos. E aí ele ficou muito chateado. Eu não consegui ele nem entrou nessa questão de justiça. Ele sabia que ia receber menos, né? Mas ele passou 30 dias preocupado com aquele empréstimo. E aí, quando foi o dia dele receber, ele falou assim, eu nem queria ter comprado aquela espada lá, não sei o que lá, aquela coisa. Nem queria ter comprado ela. E agora eu vou receber menos. Eu falei assim, consequência do seu imediatismo. E aí, vendo isso, a gente viu como nesses 30 dias ele tentou superar as tarefas dele para ver se a gente olhasse E aí a gente mudou a cultura em casa, ele continua ganhando o recurso dele, mas a gente tirou um pouco dessa questão da tarefa, porque a gente entende que hoje, eu e meu marido CLT, né, tem um projeto à parte da geração Z, mais CLT ainda. E a gente tirou essa cultura do CLT da cabeça dele. Eu preciso trabalhar e executar para ter um salário. E a gente trouxe mais para uma questão empreendedora dentro disso. Ações de criar, ações inovadoras que ele pode trazer. Então, assim, existe esse imediatismo e é interessante que eles são imediatistas. Mas tem que trazer essa consciência, né, de que vai ter claro. Ou vai acontecer alguma coisa lá na frente que você pode se arrepender. Era mais um comentário mesmo. Oi, eu queria fazer um comentário. Armando, você falou assim que o seu filho é muito mais imediatista, né? Enfim, dá o pegando, enfim, fazendo as coisas. A gente tem muito isso nas escolas, né? Eu trabalho com a educação financeira das escolas públicas e a gente percebe exatamente isso, o imediatismo, mas principalmente pelo ser apresentado também de informação. A gente, como recepção da informação, acho que tem o lado positivo e o lado negativo. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, mas por esse acesso à informação, muitas pessoas acabam utilizando do não conhecimento de algumas pessoas para ofertarem o que a gente ouve muito nas nossas aulas, né, os alunos brincando. Eu estou investindo na Blazer, professor. Eu estou investindo em apóstolo, mas aí eu não entro no conceito de não investimento, sim ou não, para não gerar uma polêmica em sala de aula, porque é exatamente isso. Eles querem muito o agora, levando em consideração a questão do comportamento, que foi o que a gente estava falando na outra palestra, dos pais, né, também, da questão de olhar para uma árvore genealógica do dinheiro, o que eu olho, o que eu tenho do lado do meu pai, o que eu tenho do lado da minha mãe, que eu acabo hoje
de alguma forma, utilizando em relação ao meu comportamento, em relação à tomada de decisão. Tudo isso está muito correlacionado a como as informações têm chegado. Tem um lado positivo, elas estarem a todo tempo ali, mas um lado negativo, de as pessoas estarem utilizando isso, que a gente vê constantemente, né? Pirâmides ainda acontecendo, a gente vê pessoas caindo em golpe. Então, se a gente tem tanto acesso assim, a gente tem tanta informação sobre a educação financeira, por que ainda as pessoas caem? Pelo imediatismo, né? De querer o dinheiro fácil, de querer o dinheiro para ontem. E acontece muito isso, né? Eu não sou pai, só tenho 20 anos, mas eu justamente para fazer o intermédio. E, poxa, começando da parte do empréstimo. Eu sempre tive uma condição financeira mediana, não me espancava, mas também não faltou nada. E eu recebia aquela mesadinha, sempre recebia, e lá em casa funciona da seguinte forma: eu sou mineiro. Cada sucesso que eu alcançasse, esse valor iria aumentar. Então, poxa, passei na minha primeira federal no ensino médio. A minha mãe já aumentou esse valor. E sempre que eu ultrapassava esse valor, minha mãe virava e falava: olha, vou te emprestar esse dinheiro, mas na próxima vez você vai ter menos. E com isso eu aprendi. E, poxa, isso fez muito bem para mim, porque eu aprendi a lidar com as minhas finanças. Tanto que eu estou morando aqui em São Paulo, sem precisar da ajuda da minha mãe, e eu ainda tenho só 20 anos. Então, faço faculdade, faço tudo aqui em São Paulo, sem contar com o auxílio dos pais. Então, poxa, eu acredito que essa parte de empréstimo, enfim, ensinar as crianças a lidar com o dinheiro, poxa, é um caminho que, enfim, ensina muito e acrescenta muito no futuro de qualquer pessoa e de qualquer criança. Eu dou até algumas sugestões, assim, dessa questão de mesada, né? A primeira delas é deixar o seu filho pagar uma conta de casa. Isso é super importante, para ele ter a responsabilidade de pagar. Você vai dar o dinheiro para ele pagar, né? Sei lá, inglês, escola, seja lá qual conta for, mas colocar na conta dele para que ele tenha a responsabilidade de pagar aquilo no dia. O empréstimo é uma outra coisa. Hoje o nível de jovens até 25 anos endividados regra, nunca foi visto antes. Porque são jovens que estão entrando no mercado de trabalho e não têm a consciência de como usar esse dinheiro. Tem muito acesso ao crédito. Muito acesso ao crédito a um filho. Então, o empréstimo, quando as famílias adotam isso, não fazem pagar, porque você pode dar. Então, ó, esse mês eu vou te dar um sorvete a mais. Mas agora, se você diz que emprestou, faça ele pagar de volta. A mesada, ela é um instrumento super educativo nesse sentido, não importa se dá 1 ou se dá 10, né? O que importa é como tirar o melhor proveito dela. E uma observação, assim, que é para refletir: existem coisas que o dinheiro não paga. Então, isso é importante também dessa convenção dentro da família. Arrumar a cama na minha casa é obrigação. Não é mérito de ninguém. Você arrumou a cama e tem que arrumar, mas eu não ligo, eu ligo. Ainda, né, você está ocupando o quarto que é da minha casa, então você vai arrumar. Então, isso são coisas que precisam ser negociadas, porque o dinheiro tem regra de uso. E a mesada, ela é um contrato dessas regras entre pais e filhos. Isso pode ser um instrumento assim, que vai diminuir a dor de cabeça muito grande dos seus filhos logo no início da vida econômica deles. Será que falar alguma coisa? Queria só aproveitar. E eu adorei a dinâmica de pagar a conta. E se ele não pagar a conta? Pergunta na minha casa, tem a conta para pagar? Então... O que você fez? Eu perguntei o que fazer. Então, é a dinâmica certa. Qual é os juros que a escola cobra? Desconta na mesada dele. Ah, mas é dinheiro pra caramba, vai ficar 1 ano sem mesada? Próxima vez. Pagar a conta da luz, tira a luz. Obviamente, né? Mas tem que haver uma supervisão. A responsabilidade até econômica, se não pagar a escola, quem vai ser processado é você. Mas é o treino. Então é isso, assim, olha, tem X% de multa. Se você não pagar em dia, descontado com a mesada. Isso é um jeito de ensinar que aquele dia, faça chuva, faça sol, você vai ter que pagar a conta. Esse é um exercício simples que funciona. Obviamente, quem tem 15, 16, 15 anos para cima, essa é uma dinâmica bastante eficiente. Fala, Carol. Não, eu também não sou mãe de ninguém mesmo. Eu tô aqui só para dar experiência de filha. Vai um pouco na linha do que a Vivian falou e meio nessa linha da questão imediata, daquele ganho imediato. Sempre que a gente ia viajar, eu e minhas irmãs, a gente ganhava um orçamento. Eu sou a mais velha de 3. Eu tenho 2 irmãs mais novas. E assim, eu lembro muito claramente de uma viagem que a gente fez. Eu acho que a minha irmã mais nova tinha uns 8 e a minha irmã do meio tinha uns 10 anos, mais ou menos.
Assim, chegava na metade da viagem, minha irmã mais nova não tinha dinheiro nenhum mais. Ela, qualquer coisa pequenininha que ela via, que ela gostava, ela comprava. E, tipo, tinha vezes que eu chegava na metade da viagem com todo o dinheiro intacto. Eu não tinha nada, eu falava, eu vou esperar por uma coisa que eu gosto mais, vou esperar uma coisa que eu quero mais, vou esperar. Tanto que teve viagens que eu acabei com dinheiro sobrando. Eu não gastei tudo que eu queria. E muitas vezes eu queria ter comprado coisas, mas eu deixei de comprar porque eu falei, não, vai ter uma coisa melhor mais na frente, então eu vou segurar. Então eu acho que eu sou um extremo e minha irmã era o outro extremo. Eu acho que é muito bom essa questão de você dar perspectiva para os seus filhos, de que você tem que saber mediar o que você vai comprar e o que você não vai comprar. Como Carol, né? Contribuir com a... Agora, isso você só aprende porque seus pais te deram a oportunidade de testar. Sim. Eu acho que isso é essencial, porque só aprende dessa forma, né? Se tiver a oportunidade de errar, de acertar, na próxima viagem eu garanto que você já vai ter pensado, não vou guardar tanto, não vai sobrar muito, né? Mas é um treino. Vou contribuir aqui, Ana, né? Vou contribuir. Eu sou pai. Tenho 2 meninos, um com 16, 10 e por 5 anos moraram comigo. E eu sou um cara muito chato com a questão de luz. Eu não gosto de luz acesa, perdida. E eu comecei a publicar as contas em casa. E aí eu disse para eles o seguinte, tudo que sobrar da média das contas, a gente vai fazer alguma coisa. E não precisei nunca mais falar para pagar a luz. Eles iam no quadro publicando a conta, quanto custava, e no mês seguinte eu dizia, nossa, diminuiu. Eu digo, vocês apagaram a luz. Vocês não deixaram o ar-condicionado ligado. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu gosto muito do valor do dinheiro. Na questão que você pode dar mesada, como você disse, pode ser 1 ou 10. Se ele não sabe o valor do dinheiro, o 1 pode ser muito, o 10 pode ser pouco. Então eu gosto na educação financeira a hora que você coloca o valor do dinheiro, o quanto aquilo custa e o quanto aquilo é irresponsável se você não fizer direito, né? Aí contribuindo na gestão do risco, né? Hoje, logicamente, todo mundo quer o melhor proveito do dinheiro. Mas é o seguinte, você vai cair no golpe. Entendeu? E aí se você tem 100 ou 100 milhões, pouquinho importa, o golpe vai ser igual. Né? Então se você coloca os caras assim, puta, mas meu dinheiro vale tanto, será que eu vou arriscar? Aí ele fala, não. Eu vou no que eu conheço, não vou... Então acho que se você começa no início com o valor do dinheiro, acho que tem um benefício muito grande. Sobre a informação... Parabéns. Pode falar. Meu nome é Gabriela. Vocês estão falando bastante dessa questão de como lidar com o dinheiro, com o filho e tal, não sei o quê. Eu sou filha. E no caso, minha filha é minha mãe. Porque o que acontece? Ela não tem um certo controle com o dinheiro. Ela tinha recebido uma decisão muito alta. A primeira coisa que ela fez, eu estou transferindo todo o dinheiro da sua conta bancária. Literalmente, ela transferiu tudo que ela recebeu pra mim. Ela falou, você vai tomar controle das minhas finanças. Porque eu falei assim pra ela, você tem uma expectativa de tanto, tipo, se você não trabalhar durante, sei lá, 2, 3 anos, você consegue manter a mesma padrão de renda, tal, que não sei o quê. Ela falou, você vai cuidar. E, tipo, durou esse dinheiro, eu investi pra ela e tudo mais. E tanto que ela, agora, há pouco tempo, ela ganhou mais um dinheiro, né? Ela tinha conseguido um dinheiro. E ela falou, a primeira coisa que ela falou, investe pra mim. Porque eu acho que é aquela questão. No meu caso, eu fui uma pessoa que fui curiosa e tal. Meu padrasto, né? Ele é economista, aposentado, trabalhou com diversas bancos, né? E é engraçado que ela tem essa segurança de passar pra mim, não passar pra ele. E é isso, tipo, muitas vezes também quem traz essa... A gente tá falando aqui que os pais tentam trazer isso pros filhos, mas às vezes os filhos acabam trazendo isso pros pais, porque não tiveram esse ensinamento, ou sempre pensaram, a poupança sempre vai me render tanto. E aí eu virei pra mim, por que a gente não coloca no tesouro? Por que a gente não coloca ali no outro investimento e tal, que vai render um pouquinho mais? Então, tipo, ela falou, não, então eu confio em você, eu sei que você, ela tem um aplicativo, né, da corretora e tudo mais, ela abre e fala, o que aconteceu aqui? Por que rendeu aqui? Ou por que voltou aqui? Então, não, é por causa disso, que a gente desconta um imposto de renda, tá? Não sei o quê.
Então, tipo, foi uma questão que aconteceu na minha família. Né? Eu acabei sendo a mãe da minha mãe. E eu acho interessante isso, porque às vezes que o ideal era passar de geração, né? Ou ir a educação financeira na escola, né? Exato. Não, mas daí, olha, desculpa, mas eu acho muito bacana isso, porque você, na verdade, você está sendo parceira, você não está sendo filha. Você está sendo parceira, eu acho mais legal, porque você não está tendo a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Porque uma coisa que a Maria Laura sempre levanta, mas daí não é para esse tipo de coisa, mas é como a gente tem que lembrar que no nosso orçamento lá para frente pode ter, muitas têm a responsabilidade de cuidar dos pais. Quando no universo, o que a gente vê de mulher que fala, como é que é cuidadora, quanto custa, como é que é. Então é uma outra coisa. Eu acho que isso que você falou é muito bacana, porque é uma confiança que a gente vê muito mais mãe passando para filho, mãe passando. Então, passar para você, eu acho que é um papel muito importante. Eu queria colocar mais duas coisas aqui. Uma, você falou de pirâmide de coisa. Eu não sei nem se é para este fora, mas eu lembrei, eu queria compartilhar. Hoje se usa a palavra investimento de qualquer maneira. Você comprar uma impressora, não é o preço da impressora, é o preço do investimento. Então a gente tem que lembrar o que é de fato investimento e o que é uma despesa. Né? Não, porque é verdade, porque como virou essa mania, esse conceito de investir, ok, pode ser, você vai fazer alguma coisa, a impressora pode ser um investimento, mas em geral não é. Né? Eu fazer um curso de dança não é um investimento. Né? Assim, ou quando eu investi no meu filho, por quê? Porque é um retorno. Né? Então, acho que isso é muito importante, a gente entender bem o que é investimento e o que não é investimento, para cuidar e ver, e no universo também a gente sempre fala, não existe isso, essa coisa de aparecer, você ganhar 15% ao mês, as famosas fórmulas milagrosas. Isso, receita de bolo. Você chega lá, você vai colocar R$100, no final do mês você vai ter R$300. É muito que você Como é que você chama? Evandro. Evandro, a receita de bolo é o contrário. A receita de bolo é assim. Tá muito fácil. Não existe. Não pode ganha muito alto. Exato. Evandro. Então, esse negócio que você falou, né? Excesso de informação. Né? Então, o meu filho, por exemplo, ele pergunta, pai, o que você acha dessa ação? Eu falo uma historinha até de investimentos e tal, ele pega e acaba comprando. Tem negócio, não dá certo e tal. Aí ele pega e entra lá no Instagram da Priscila, que é uma excelente gestora de bolsa. Fala, a Priscila, essa ação não então, quer dizer, esse excesso de informação, o cara, ele não mergulha, né? Ele fica só comparando uma coisa com a outra, sem avaliar a tese de investimentos, porque a informação não é mais escassa, né? O que falta é uma curadoria de informação para ele tomar decisão. Essa garotada não tem. Outra coisa também é que os cases de sucesso eles são muito mais expostos do que os fracassos. Então, poxa, a única coisa que deu um retorno positivo para a gente, médico investimento de verdade, é negativo para quem faz pirâmide, foi essa do Neymar recentemente, que perdeu €1 milhão numa brincadeira dessa da Blaze. A gente entende que isso é uma pirâmide, que, enfim, isso vai dar muito errado, mas 99% das pessoas do nosso Brasil não sabem disso. Elas vêm no Instagram, pô, isso aqui está pagando 5% no dia, 5% no mês. Para eles é sensacional. Isso. Para eles só quer saber do retorno. Eu queria só colocar um ponto, acho que a nossa amiga falou lá atrás, a questão de quem cuida de quem, né? Eu não comentei no começo, mas eu sou colunista do Valor e também sou comentarista da CBN para essa temática. Eu escrevi uma coluna, né? Qual é a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos? O que eu aconselho é sempre cuidar da nossa independência financeira. Infelizmente, as estatísticas são péssimas. Eu acho que o caso que ela contou aqui para a gente é uma exceção da pessoa se preocupar com isso, mas a gente, como pais, se preocupa demais com os nossos filhos e esquece da nossa própria independência financeira. Nas estatísticas mais otimistas do IBGE, apenas 3% das pessoas aposentadas no Brasil têm os próprios recursos. 97% precisa continuar trabalhando.
por precisar, ou depende dos filhos, ou depende de auxílios sociais, isso em qualquer extrato social, talvez no topo da nossa pirâmide menos, mas todo mundo sofre dessa mesma estatística. Então, aquela segurança básica do avião, máscaras de oxigênio primeiro em você. Depois, você ajuda os outros. Porque a gente se preocupa muito em prover para os nossos filhos segurança, dar um carro quando entra na faculdade, dar um apartamento quando casa. E depois, eles vão ter que se desfazer de tudo isso para sustentar pais longevos que vão viver até 100 anos sem ter tantas dificuldades. Então, eu acho que também essa é um recado importante aí para nós pais. Fala, Maria. Eu acho que isso que traz é muito importante, porque a geração de 50 nos está tocando ter que manter a nossos pais, porque a ciência les ofereceu mais anos de vida. E eles não haviam planificado uma aposentadoria para chegar a los 85, 90 anos. E nós, dentro de nossa planificação, não havíamos contemplado a quantidade de anos que íamos a ter que manter a nossos pais. Então, também trazer a los filhos a la conversa do planejamento, do capital familiar, de uma forma de tirarles o peso do dia de amanhã, ter que manter-nos a nós. Então, essa falta... Não, mas visto, Lena, essa forma de sobreproteger a los filhos, de querer dar-lhes tudo, depois, no final, vai ser um efeito boomerang. Porque eles vão ter que vender para poder sustentar-nos a nós. O principal do que a gente falou aqui, né? Eu acho que isso é o fato da gente estar aqui. Todo mundo tem essa preocupação em relação ao filho. Eu acho que fica bem claro que só funciona quando a gente estabelece regras, quando a gente sai da palavra disciplina, né, Ana? Que naquela live que a gente fez, assim, é super difícil, mas ela faz um bem danado. Não sei no painel que vocês fizeram lá no Women in Fest, quem que definiu foi você? Amor e disciplina. Amor, Então depois você explica isso pra gente, mas é isso, a gente tem que pensar que a gente está fazendo um bem para os nossos filhos quando a gente estabelece limites, quando a gente não deixa tudo, porque isso é preparar para o futuro, independente de dinheiro, né? Emocionalmente, às vezes, a gente tem que preparar os nossos filhos também. Nós temos que entender que existem adversidades. E daí, se a gente ajuda na parte financeira mostrando que tem limite, é super importante. Né? Minha prima está aqui atrás, a gente, quando era pequenininha, a gente ia viajar com a minha avó fazia isso lá na fronteira, a gente e dava um dinheiro para todo mundo comprar alguma coisinha, a gente comprava aquele chiclete. Então, assim, é legal você olhar para o dinheiro e entender, mas além disso, é a gente ter a disciplina de falar não, de falar, ó, tá aqui, não fez, eu vou, agora você aguenta. Você tá de castigo, você vai ter que ficar de castigo até amanhã, porque não, agora pedir desculpas, a gente tem que saber que o não, como nós falamos, que as mulheres tanto que levantam, não é não. Né? Mas, Sala, eu achei muito bacana que você falou. É que eu acho que essa geração, a gente tem medo de se dar uma... Eu acho que muito do que eu li, ou da experiência que eu tive, acho que todos nós tivemos pais muito mais rígidos do que nós somos com nossos filhos. Não. E eu acho que assim, muita gente entende a disciplina como o oposto do amor. Eu acho que não. Na verdade, na minha cabeça, a fórmula ideal de criação de filhos é uma combinação em pesos iguais de amor e disciplina. Não é porque eu digo não é porque eu te cobro que eu não te amo. Eu te amo muito. E eu te entrego amor, eu te entrego carinho, mas eu vou te cobrar, porque a vida vai te cobrar. E eu te cobrando, eu vou te preparar para a vida. Em casa. E porque muitas vezes a gente fala ok, depois a vida vem e conta que é não. Daí é mais difícil. Tem que dar amor, cobrar, falar não, né? Porque a vida vai falar muito. Bom, gente, quem quer comentar mais alguma coisa? Acho que é bom. Quando o Rafa lançou os workshops, ele falou, mãe, o único workshop que não lotou foi o seu. Tá tentando aí, Não se preocupe, porque eu tenho certeza, tem pouquinha gente acima da idade. Então, como é que você chama? Gabriel. O Gabriel, ele é mais jovem, então a Carol.
Mas assim, eu sei que eu falei, tem bastante gente que se preocupa com esse tema, então vai lotar. Mas isso, desculpa, até ontem de noite o botãozinho para se inscrever estava com problema. Ah, é? Então foi por isso. Eu acho que eu queria adicionar uma coisa, né, que também eu falo muito, principalmente quando eu dou aula para as alunas, a questão da razão e emoção, né? A gente falou um pouquinho nessa questão, né, da recompensa, mas que isso ajuda muito na hora que a gente vai educar os filhos, né? O que você quer, o que você precisa, né? Um pouco entender o que é a sua emoção, como você pode racionalizar, né, na própria compra, que ela falou, o impulso, a compra da espadinha, né? Então, na próxima vez, ela vai usar mais a razão e menos a emoção. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ensinar. E a troca, de novo, essa troca é temporal, né? Você comprou a espadinha hoje e perdeu o dinheiro amanhã. Ou você pode guardar o dinheiro hoje e comprar 2 espadinhas amanhã, né? Então, eu uso muito essa questão de razão, emoção e troca entre tempos. Eu acho que eles se entendem. Eu lembrei de falar uma coisa. Conversar muito, né? Abrir um diálogo, conversar bastante. Teve uma época que eu não queria compartilhar com o Rafa algumas coisas que estavam acontecendo e um grande amigo falava, Helena, conversa, não, mas ele é muito bom, conversa com ele. E isso eu acho que ajudou bastante. Então, acho que a gente conseguir fazer isso é importante. Tem um braço levantado. Vocês falam bastante de criação e eu acho que é muito engraçado isso, porque quando você, obviamente, tem um filho, não é só a sua criação, tem a do seu companheiro, também pode ser totalmente divergente da sua, e querendo ou não, existem cargas emocionais que vêm, tipo, dos seus pais, que passaram para você, e que às vezes você acaba passando para essa criança ou para esse filho. Então, eu acho importante também isso, porque assim, sempre você tentar podar, como você falou agora, conversar. Às vezes, você conversar com o seu filho sobre a situação da qual você se encontra financeiramente ou não, né? Sentar, vamos explicar, tá, ó, é isso, hoje não posso comprar isso, mas amanhã, se a gente juntar um pouquinho mais, a gente consegue comprar 2 disso. Então, acho que é sempre importante jogar um jogo aberto, que nem, tipo, você falou, estava com dificuldade de compartilhar com seu filho, você falar assim, ó, para você comprar o chocolate, você vai ter que guardar o de hoje e de amanhã. Então, eu acho que é isso, é muito importante, porque além, tipo, não é só a sua criação, né? Tendo seu companheiro que às vezes pode ser totalmente divergente da que você teve, da que você recebeu, e querendo ou não, as cargas emocionais, né? Então, Não é mãe, hein? Tem as cargas emocionais, né? Que às vezes você acaba, querendo ou não, trazendo junto, tipo, eu tô com medo de ir pro, que nem você falou, e o coração de mãe, como que fica, né? Então, tipo, é isso, tipo, às vezes você quer poder dar tudo que você não teve ao seu filho, mas às vezes a questão também de você dar tudo que você não teve, ele nunca vai aprender a colher os seus próprios frutos, né? Então, que entra numa questão de superproteção. Então, eu acho que é importante você falar assim, ó, pra você conseguir isso, você tem que fazer isso. E avisar. E eu acho também que tira um pouco daquela carga de superproteção, mas você tipo, dá as ferramentas para ele poder crescer e ter uma questão financeira, né? Boa, saudável, né? Conversar sempre. Oi, fala. Boa tarde, eu não sou mãe, meu nome é Emi, mas eu queria compartilhar a minha experiência, minha visão, sendo mais jovem. Eu tenho 17 anos, estou atualmente no 3º ano do ensino médio e eu venho de uma escola pública. Toda a minha vida eu sempre estudei em escola pública. E o que eu percebo é que muitas vezes a informação sobre a educação financeira, ela não chega. E quando ela chega de uma forma distorcida ou desinteressante para um jovem. E aí, pensando nisso, um amigo meu, ele sempre gostou de participar desse mundo financeiro, mercado financeiro, então ele já sabia bastante sobre esse tema. Ele tentava ensinar a gente. E quando ele ensinou, despertou algo em mim e no Renan. Assim, a gente teve uma ideia de criar a nossa primeira empresa, que é a Investins, que atualmente é desenvolvida por jovens estudantes de escola pública, onde nós levamos educação financeira e esperança, principalmente, para os jovens estudantes de escola pública. A gente palestra em algumas escolas, já fomos em algumas entregas, e o que a gente percebe é que o nosso trabalho gera uma identificação no jovem. Então, essa base de
pais ensinarem é muito importante, mas nem todo mundo teve isso. Então, quando um jovem que ele ouviu esse assunto, ele se coloca em ação no mundo, se torna protagonista, para compartilhar aquilo que ele sabe, gera identificação no outro jovem. Então, esse jovem, ele para, olha e fala, tá, você tem a mesma idade que eu, você vem do mesmo lugar, você também é de escola pública, você consegue fazer isso, você consegue colocar esse conhecimento em prática. Então, acho que o que falta também é mais jovens que receberam essa base se colocarem em ação e inspirarem outros jovens, levando esperança e informação também. Sim, senhores, lá atrás. Vou até complementar um pouco essa fala, realmente acho que faz super sentido, inclusive parabéns pela iniciativa. Obrigada. E assim, eu também tenho algumas oportunidades, um grande privilégio de poder conversar um pouco com o público jovem também. Assim como eu também tenho 22 anos, mas eu vejo que também um dos grandes empecilhos que a gente tem, inclusive barreiras que a gente tem quando a gente vai falar de educação financeira, é justamente também o medo da matemática, né, gente? Porque, olha, assim, é um desafio grande, querendo ou não, né? Porque, assim, claro que além desse medo da matemática, claro, mas também é algo que se soma a outros fatores, inclusive no próprio ambiente familiar, como, por exemplo, as crenças limitantes que a gente tem sobre o dinheiro. A questão de que dinheiro é a raiz de todo mal, dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro quantas vezes a gente acaba... Exato, não é? E a gente está falando isso sobre esse bate-papo entre pais e filhos, né? Quantas vezes a gente não ouve essas crenças limitantes, internaliza isso e às vezes não para repetir, às vezes até reproduz, e a criança às vezes também entende, ouve isso e fala, nossa, se minha mãe falou, então se meu pai falou, é a verdade absoluta, né? E aquilo acaba virando um ciclo intergeracional. Isso acaba trabalhando, né, para essa passagem, né, dessa mentalidade das crenças limitantes. Mas o medo da matemática também é algo que se junta a isso e acaba afastando, às vezes, muitas vezes, as pessoas, né, no caso, os jovens, sobretudo, do estudo da educação financeira. E, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, no finalzinho mesmo da conversa, eu sempre trago uma frase que eu digo assim, olha, isso aqui eu quero que vocês levem para a vida de vocês, o maior ensinamento que vocês podem ter nesse bate-papo. Finanças é uma história sobre pessoas. É qualidade de vida, é bem-estar, é equilíbrio, acima de tudo, pessoas. Existem ali algumas contas, alguns números, algumas coisas que estão envolvidas, que fazem parte, claro, mas é só o básico. No final de tudo, por trás de tudo isso, tem o sonho de casa própria, o sonho de trocar de carro, o sonho de fazer um intercâmbio, casar, de ter uma aposentadoria tranquila. Então, acho que fortalecer e disseminar essa ideia de finanças como uma história sobre pessoas, como esse bate-papo que a gente está tendo aqui, né, no final das contas, e não números vazios, cálculos vazios, ou crenças que não nos levam a lugar nenhum, com certeza é o caminho para a gente superar a situação. Desculpa, e sobre isso que ele falou, uma coisa que a gente percebe muito é que essa dinheirofobia, essa repúdia sobre o dinheiro, é algo que afasta você dos seus objetivos, porque cria essa ideia de eu não tenho dinheiro hoje, eu não posso ter dinheiro nunca. Essa mentalidade fixa que te impede de crescer. Pensando nisso, a gente também criou outro projeto, né? Vou divulgar, né? Que é a Potencialize, onde eu falo de desenvolvimento pessoal e mentalidade e comportamento humano. E eu percebo que realmente é muito importante destravar a sua mentalidade antes mesmo de conhecer o conteúdo técnico sobre finanças. Porque às vezes você escuta sobre, sei lá, tesouro direto, sobre ações, você pode se tornar acionista de tal shopping. Sabe quando você compra um lanche no Mac, você podia estar sendo sócio dele. Só que quando você fala isso pra alguém que tem raiva do dinheiro, que pensa que o dinheiro é o mal de tudo. Então a gente tem que mudar essa mentalidade através do conhecimento, através da informação, mostrar para as pessoas, principalmente para os jovens, para essa nova geração, que é possível sim ele conquistar as coisas dele, ele ter sucesso financeiro e pessoal, e depois disso trazer esse conteúdo técnico, que é mais difícil de pegar, apesar de não ser tão complicado, mas destravar essa mentalidade primeiro. É muito engraçado, porque foi eu quem passei para os meus pais que investimento não é um tipo de cassino. E, então, o reverso, né, de aplicar, né? Então, é bem bacana essa questão da gente ter acesso, os alunos de escola pública terem acesso a essa questão dos investimentos.
E é isso, estou muito feliz de estar aqui e pensar o quanto eu sou privilegiada por isso. Bom, gente, super obrigada. Eu vou já enterrar, a gente vai entrar numa discussão mais longa que a gente vai ter oportunidade, porque vai ter muito congresso por aí, muita coisa. Queria agradecer muito, agradecer a Ana, Vívia, Priscila, Regina, Flávia, todo mundo que está aqui. E que o ano que vem o congresso seja maior ainda. Mas eu vou aproveitar esse ambiente para falar que é muito bacana ver essa preocupação, né? Olhando para todas as... Obrigada, gente.